Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júnior Argenton e na aula de hoje aqui, nosso curso completo de Geometria Plana, nós vamos ver o teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, ver aqui, pessoal, teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, na figura abaixo, ou seja, nessa figura aqui, né, o ângulo BAD, então, o ângulo BAD, que é esse ângulo aqui, ele é adjacente e suplementar de um ângulo interno do triângulo ABC. Então, ó, de qual ângulo? Desse ângulo aqui, ó. Tá bem? Então, ele é adjacente. Eu expliquei, né, na primeira aula que ângulo adjacente é o seguinte, ó, é o ângulo que tem aqui o mesmo vértice, né? E eles têm um ladinho em comum. Então, repare que esse ângulo aqui de dentro do triângulo, ó, ele é formado por esse lado e por esse lado. Esse ângulo externo aqui, ó, ele é formado por esse lado do triângulo e esse prolongamento do lado do triângulo aqui, né? Então, esse ângulo e esse ângulo, eles têm esse ladinho aqui em comum, além de ter o mesmo vértice. Portanto, eles são ângulos adjacentes. Além disso, eles são suplementares. Eu também expliquei na primeira aula que ângulos suplementares é quando a soma dos dois dá 180 graus. E é fácil de perceber aqui, né, que se a gente prolongar aqui o ângulo interno aqui, ó, os dois juntos estão formando um ângulo, ó, de 180 graus, um ângulo raso, não é? Portanto, os dois são suplementares também. Então, por isso, o ângulo aqui, né, BAD, que é esse ângulo aqui, o BAD, que é esse ângulo externo aqui, ele é chamado de ângulo externo desse triângulo. Então, no caso aqui, ó, esse ângulo externo ele é relativo ao vértice A. A gente poderia prolongar aqui, ó, e fazer o ângulo externo relativo ao vértice B. E nós podíamos prolongar aqui e fazer o ângulo externo relativo aqui ao vértice C. Mas, pessoal, existe uma relação aqui, ó, entre esse ângulo externo e os ângulos internos do triângulo. Vamos ver qual relação é essa aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tracei duas retas paralelas, né? Lembrando que retas paralelas são retas que nunca se encontram. E aqui dentro eu tracei, ó, os ladinhos de um triângulo, formando aqui o triângulo ABC, ok? E repara o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, eu chamei ele de alfa, esse ângulo aqui em cima eu chamei ele de beta, então são os dois ângulos do triângulo. Agora, o que acontece quando a gente traça aqui, ó, transversais em uma paralela, né? A gente já viu isso em outras aulas. E quando a gente faz isso aqui, ó, a gente forma ângulos que são chamados de ângulos alternos. E a peculiaridade é que esses ângulos alternos, eles são iguais, né? Então, se esse ângulo aqui vale alfa, esse ângulo aqui, que é o alterno de alfa, ele também vale o mesmo valor, ele também vale alfa. Então, formando aqui em cima, ó, esse ângulo aqui, ó, beta mais alfa. Agora, o que acontece? Esse outro lado aqui do triângulo, ele também forma uma transversal aqui nas duas retas paralelas, formando também ângulos alternos. Então, se esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo E, o ângulo externo, isso significa que esse ângulo aqui de dentro, ó, que pega aqui o alfa mais beta, vale a mesma coisa que o ângulo externo, né? Porque eles são alternos também. Ou seja, daqui nós demonstramos então que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma de alfa mais beta, ou seja, a soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele. Nós vimos aqui esse ângulo aqui é adjacente ao ângulo externo, né? Esses dois não são adjacentes. Então, a soma dos dois ângulos que não são adjacentes ao ângulo externo, a soma dos dois é igualzinha ao ângulo externo. Está aqui, ó. O ângulo externo, então, que é esse aqui, é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Dessa forma, pessoal, demonstramos assim o seguinte teorema. A medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ok? Então, só escrevendo aquilo que a gente acabou de demonstrar. Então, para encerrarmos a aula aqui, vamos fazer um exercício. Então, no triângulo aqui, ó, ABC, a expressão próxima de cada ângulo indica a medida, em graus, do respectivo ângulo. Determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice C. Então, aqui nós temos o triângulo ABC, e próximo aqui de cada ângulo tem uma expressão que representa o valor desse ângulo. Então aqui, ó, no ângulo do vértice A a gente tem 2x mais 20 graus. No ângulo aqui do vértice B a gente tem x mais 10 graus. E o ângulo externo desse triângulo aqui, ó, relativo ao vértice C, nós temos a expressão 4x menos 10 graus. E o que ele quer que determine aqui, ó, é quanto que vale aqui, ó, esse ângulo externo aqui em graus. Então, pessoal, pausa o vídeo aí e tenta resolver esse exercício aqui sozinho. Bom, espero que você tenha conseguido, né? Para quem não conseguiu, eu vou resolver aqui o exercício e faz junto comigo aqui então. Então vamos lá. Então nós vimos nessa aula que o valor do ângulo externo aqui, ó, vou chamar aqui, ó, o ângulo externo, é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes aqui, que eu vou chamar de alfa e beta. Então é o seguinte, ó, quanto que vale o ângulo externo aqui nesse triângulo? Ó? A gente viu que vale 4x menos 10, não é? Então a gente coloca aqui, ó, 4x menos 10 graus. Isso aqui tem que ser igual, ó, ao ângulo alfa, que é um desses ângulos internos aqui, x mais 10 graus, mais o ângulo beta, que é 2x mais 20 graus. Então, montada aqui a equação, é só a gente resolver aqui, ó. Então, do lado de cá, por enquanto, eu vou deixar assim, 4x menos 10. Agora aqui, ó, a gente tem aqui x mais 2x, pessoal, quanto que é? X mais 2x dá 3x.
E agora, quanto que é aqui, ó? 10 graus mais 20 graus. Isso aqui é igual a 30 graus. Agora, olha só. Esse menos 10 aqui, ó, eu vou passar ele para o lado de cá. Então, ele está menos, vai passar mais, né? Então, vai ficar assim, ó. 4x é igual a 3x mais 30 graus, né? Agora, esse 10 aqui eu passei ele para cá, então ele passa mais 10 graus. Agora, quanto que é 30 mais 10? 30 mais 10 dá 40 graus. Então, a gente tem aqui, ó, 4x é igual a 3x mais 40 graus. Agora, repara o seguinte, ó, esse 3x aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Só que ele está positivo, então ele vai passar negativo, né? Então, aqui a gente tem, ó, 4x. Passei esse 3x para cá, ele passa menos 3x. Isso aqui é igual a 40 graus. Agora, 4x menos 3x, isso aqui sobra só x. Então, x é igual a 40 graus. Então, nós encontramos, pessoal, o valor de x. Só que não é isso que o exercício quer, né? O que o exercício quer, ó, é que a gente determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice C. Então, quanto que vale esse ângulo externo? Ora, se a expressão dele é 4x menos 10, e a gente viu aqui que x vale 40, né? Então, a gente vai colocar no lugar do x, colocar o valor de x que a gente encontrou, que é 40. Então, a gente coloca aqui, ó, 4 que multiplica 40 graus, menos os 10 graus aqui, ó. E aí, pessoal, 4 vezes 40 graus, né? Isso aqui dá 160 graus. Menos 10 graus. E o que sobra pra gente, pessoal? Sobra 150 graus. Portanto, olha só, o valor aqui, então, desse ângulo externo aqui é 150 graus. E se você gostou dessa aula, lembre de deixar seu gostei e também se inscreva no canal se você não for inscrito, porque toda semana aqui saem vídeos novos, 2 vezes por semana. Então tem muito conteúdo aqui para vocês, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição, tá bem então? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!